Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, através desta palavra. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gênesis capítulo 3. O que diz o título aí? A tentação de Eva e a queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha aqui para mim, por favor. O diabo, ele é astuto. O diabo é cheio de artimanha. O diabo trabalha com astúcia. Aí diz assim: e esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha aqui para mim e preste bastante atenção. Cuidado, porque o diabo, ele também trabalha com a palavra. O diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Eu perguntei pela manhã para as pessoas quem já tinha lido a Bíblia toda, e eu fiquei assustado, porque pouquíssimas pessoas leram a Bíblia. Isso me preocupa. Por quê? Porque se a pessoa não está lendo a palavra, a Bíblia, ela está lendo o quê? Do que ela está se alimentando se ela não lê a palavra? Se ela não conhece a palavra? Se ela não tem fome e sede da palavra? Então o diabo conhece muito bem a palavra. E quando a pessoa ela não conhece a palavra, é natural que o mal ele vai distorcer a palavra. Ele vai dar um outro entendimento. Você vê que às vezes nós estamos pregando aqui, mas o diabo está pregando aonde? O diabo está pregando aí. E a pessoa sai da reunião, uma palavra que era para ser uma bênção, acaba se tornando um problema, porque ela entende tudo errado. E muitas vezes a pessoa até sai magoada, sai machucada, porque nós falamos uma coisa e ela entendeu outra. O diabo trabalha assim. E quanto mais leigo a pessoa for da palavra, mais fácil ela será de lubriada. Porque nem todo mundo que fala da palavra está sendo usado por Deus. Porque o diabo também usa o quê? Ele também usa a palavra. Se o diabo tentou Jesus no deserto dizendo: olha, atira-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. O diabo usou a palavra com Jesus. Quer dizer, se atira daqui. Quer dizer, para Jesus se atirar dali, cometeu suicídio. Ele usou a palavra. O diabo deu uma passeada lá no Salmo 91. Mas Jesus disse assim: não tentarás o Senhor, vosso Deus. Quer dizer, ele reagiu também com a palavra. Ou ele poderia até ter usado: suicidas não verão a Deus. Eu não vou fazer isso. Então você vê que o diabo, ele usa a própria palavra. Ele usa a palavra, ele distorce a palavra para levar o engano às pessoas. Por isso que você tem que buscar a palavra.
Venha para a igreja, traga a palavra. Em casa, medite na palavra. Se alimente da palavra. Deixa a palavra guiar você. Você vê que o diabo usou da palavra, dizendo para a mulher: vem cá, não foi assim que Deus disse? Quer dizer, ele distorceu. Ele falou uma coisa, ele não falou o que Deus disse. Ele distorceu aquilo que Deus tinha falado. Para quê? Para ganhar a atenção de Eva. Aí diz assim, olha só, ele fala assim para ela, ele diz assim para ela: e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você vê que o diabo é assim. Ele enche a pessoa de força para pecar. Você vê que ele fala: Deus sabe, Deus entende, Deus sabe. Olha, vocês não vão morrer. Em outras palavras, não vai acontecer nada. É assim que o mal trabalha, colocando na cabeça da pessoa que ela só vai ter ganho, colocando na cabeça dela que o pecado compensa, que o pecado vai trazer um ganho, mas ele não fala dos danos, ele não fala das consequências, ele não fala do que a pessoa vai perder, ele não fala do estrago que o pecado vai fazer na vida dela, porque tudo que o pecado toca, ele destrói. Se ele tocar no teu casamento, ele destrói teu casamento. Se ele tocar na tua família, ele destrói tua família. Se o pecado entrar pela porta da tua empresa quebra. Quantas pessoas estavam trabalhando direito, estavam prosperando, crescendo, morosamente, devagar, mas estavam caminhando. Aí veio alguém e disse assim: olha, fulano, tem algo para você aqui, tem uma proposta para você, você vai ganhar dinheiro rápido. E a pessoa tentada foi lá, abriu a porta da empresa, começou a se envolver com coisas ilícitas. Daqui a pouco veio o problema, daqui a pouco veio a dor de cabeça, porque aonde entra o pecado, entra o mal, e aonde entra o pecado e o mal, entra a destruição. Daqui a pouco a pessoa quebrou a empresa, foi presa, se envolveu em processo, quer dizer, a vida dela virou de cabeça para baixo. Cuidado com o pecado. O pecado é igual ferrugem, ele vai se espalhando, ele vai destruindo tudo. Só que não é isso que o diabo vende, não é essa a ideia que o diabo vende, mas ele vende a ideia de que a pessoa ela vai ganhar, ela vai se dar bem com o pecado. É isso que ele passa, é essa visão, que a pessoa vai se dar bem, que com o pecado ela vai sair ganhando, só que sem saber, ela já perdeu. Sem saber, ela já perdeu. E aí um detalhe importante, que às vezes a pessoa diz assim: pastor, vem cá, como é que pode? Como é que pode Deus, sabendo que o homem, ele ia cair,
sabendo que o homem ia ser dilubriado, enganado. Como é que pode Deus, então, colocar uma árvore no meio do jardim e permitir isso? Sabe por quê? Preste atenção aqui, por favor, entenda isso. Deus não criou seres inanimados. Deus não criou robôs autoprogramados. Deus criou pessoas com vontade, com desejo, com vontade própria. É só você parar para pensar. Quem é casado aqui? Faz assim. Você já imaginou se você pudesse programar a pessoa que está do seu lado? Imagina a tua esposa um robô. Você ia programar até o que ela ia falar. Eu vou programar ela para falar só o que eu quero ouvir. Tem homem que fala assim, pastor, eu ia programar minha esposa para falar só o que eu quero ouvir. Eu ia programar ela para ela ser a melhor dona de casa. Pastor, eu ia programar ela para fazer todas as minhas vontades. Inclusive, pastor, eu ia programar ela para fazer amor todo dia, porque está difícil. Já faz 5 meses que não rola nada. Que guerra! Já pensou você, mulher? Eu vou programar meu marido para ele parar de ser grosso, ser estúpido. Eu vou programar meu marido para me dar atenção. Se você pudesse programar, fazer com que a outra pessoa fizesse toda a sua vontade, seria bom, sim ou não? Mas eu pergunto, teria graça? Que graça teria? Não teria graça? Teria graça nenhuma. Por isso que Deus não fez bonecos. Deus não fez pessoas autoprogramadas. Não, Deus deu ao ser humano o livre arbítrio, o poder de escolha, para ele escolher. E ele plantou aquela árvore no meio do jardim. Às vezes a pessoa diz, meu Deus, mas não poderia colocar essa árvore escondida lá no fundo? Tinha que ser no meio, para que o homem passasse ali todos os dias e olhasse para ela e dissesse, oh meu Deus, oh meu Pai, oh meu Deus, está difícil. Meu Deus, eu estou com vontade, mas eu não quero. Eu escolho o Senhor. É como aquela canção, né? Que diz assim, ó. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. E todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Quer dizer, é escolha. Deus colocou ali para que eles fizessem uma escolha. Aquela árvore chamava, mas eles tinham que fazer uma escolha. Nós escolhemos a Deus. Nós escolhemos temer a Deus. Você gostaria de ser a opção de alguém? Eu não. Já pensou alguém virar para você e dizer assim para você assim, ó? Já pensou? Hein? Ô Larissa? Ó, não tinha ninguém, então vai ser tu mesmo. Já que não apareceu ninguém, então vai ser você? Você gostaria que fosse assim? Teu marido virasse para você e falava assim, olha, casei com você, né, filha? Mas fazer o quê, né? Só tinha você mesmo. Era só você que me queria, as outras também não me queriam. Eu vou fazer o quê? Eu casei com você mesmo. É o que deu. Você ficaria feliz? Você se sentiria confortável, sabendo que você é uma mera opção, você não é uma escolha? Agora, certamente você ficaria muito feliz, sabendo que ele teve escolhas, ele teve muitas opções, mas ele escolheu você. Dentre todos, você foi escolhido. Por isso que Deus colocou a árvore no meio do jardim. Eles tinham que fazer uma escolha. Porque entenda uma coisa, todos nós somos tentados, todos nós temos as nossas inclinações.
Uns é o dinheiro, uns é mulher, uns é o sexo, outro, tem gente que é o dinheiro fácil. Tem gente que se você colocar uma nota de 100, ela fica tremendo assim, ó. Que nem a pessoa, o usuário de crack. Quando você coloca uma pedra de crack na frente dele, ele começa a tremer. Ele fica tremendo. Tem gente que se você colocar um dinheiro, se você colocar uma verdinha do lado dela, ela já começa o quê? Que ela gosta de dinheiro, dinheiro fácil. Ela gosta, é a tentação dela. Tem gente que a tentação é mulher. Tem homem que não aguenta ver um rabo de saia, desculpa a expressão vulgar, mas não aguenta ver uma mulher. Tem pessoa que a tentação dela, cada um tem a sua. A tentação dela é o poder. Cada um tem a sua. Só que toda tentação, diz a Bíblia, é humana. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e com o mal a ninguém tenta. Ninguém ao ser tentado pode dizer, Deus está me tentando, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o seduz e o atrai, como uma isca no anzol. Cada um é tentado por aquilo que cobiça, por aquilo que deseja. Todos nós somos tentados. Agora, sabe o que é interessante? É que ninguém é tentado além da capacidade de suportar. Porque junto com a tentação, Deus é provedor. E Ele provê força e condições para a pessoa dizer não. Então, quando eu digo sim para o pecado, eu fiz uma escolha. Não tem a ver com fraqueza. Tem a ver com escolha. Eu escolhi. Quem trai, escolheu trair. Quem rouba, escolheu roubar. Quem mente, escolheu mentir. Não existe isso. Mas a carne é fraca. Mas eu não aguentei. Mas a tentação foi mais forte. Mas foi maior do que eu. Não. Porque Deus disse que ninguém é tentado além do que possa suportar. Ninguém é tentado além da própria capacidade. Toda tentação é humana, mas Deus provê condições para a gente suportar a tentação. Deus provê. Quando eu digo sim, é uma escolha. A árvore estava ali no meio do jardim, e eles fizeram uma escolha. Aí diz assim, versículo 6: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu pergunto para você, o pecado é bom ou ruim? Fala aí, gente. É bom ou ruim? Pecado é bom ou ruim? É ruim? Então por que você peca? Se o pecado é ruim, por que você peca? Pecado não é ruim, pecado é bom, pecado é gostoso. O pecado é agradável, é desejável. O ruim é as consequências dele, mas ele é bom. Imagine o pecado como essa água aqui, Imagina o pecado como essa água aqui, Imagine, vou beber esta água, aí eu bebo a água, olha só, que água ruim, que água ruim. Aí eu vou lá e continuo o quê? Continuo bebendo. Ai, que água amarga. Essa água está ruim. E eu continuo bebendo. Assim tem gente. Como eu perguntei, o pecado é ruim? Todo mundo diz, é ruim. Então por que continua pecando? Quer dizer que não é ruim, é bom. Como é que você continua fazendo uma coisa que é ruim? Tem gente que trata o pecado igual prato de comida, né? Que a pessoa fala, que comida ruim, mas lambe até o prato. Lambe até os beiços, até os dedos, mas diz que a comida estava o quê? Quem conhece alguém assim?
Que comida ruim, mas lambe até o prato, mas diz que a comida estava ruim. Tem gente assim. Pecado é ruim. Pecado é ruim, pastor. É. Mas lambe até os beiços. Se delicia no pecado. Se regozija no pecado. Se alegra com o pecado. E ainda diz que o pecado é ruim. Não é ruim não, o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecaria. Então, olhando a mulher, ela viu que a árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos, que era uma árvore desejável para dar entendimento. Ela foi e pegou. É assim. O diabo nunca vai colocar na tua frente aquilo que não mexe com você, aquilo que não te atrai. O diabo não vai colocar na tua frente aquilo que não mexe com você, porque ele sabe o que você gosta, ele sabe o que te atrai, ele sabe o que mexe com você, ele conhece o que você deseja. Ele nunca vai colocar na tua frente aquilo que não mexe com você. Ele não vai. Vendo a mulher que era boa, desejava, agradável, o que ela fez? Ela foi e comeu. E não bastante deu ao seu marido. Porque a pessoa que peca, ela não quer pecar sozinha. Geralmente ela quer levar outros a pecar com ela também. Aí diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Você vê que a primeira reação da pessoa quando peca é esconder. A primeira reação é se esconder. Quando o homem pecou, quando a mulher pecou, eles só conheciam o bem. Os olhos deles se abriram e eles passaram a conhecer também o mal. Quer dizer, a pureza foi embora, a santidade foi embora, o temor a Deus foi embora. A malícia entrou, a maldade entrou, a inveja entrou, o ciúme entrou. Tudo que havia de mal entrou. O ser humano não conhecia o que era mal, ele conhecia o bem. E quando eles erraram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. É assim que a pessoa, quando peca, ela age. Você vê que tem gente que peca, ela fica 6 meses, 8 meses sem aparecer na igreja. Ela não consegue. Você vê que quando o marido ele está traindo a esposa, ele não consegue ter ambiente com ela. Se ela está na sala, ele vai para o quarto. Se ela está no quarto, ele vai para a cozinha. Se ela está na cozinha, ele vai para a sala. Porque ele não quer olhar nos olhos dela. Ele tem medo de que ela perceba que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada. Toda pessoa quando peca, ela fica ressabiada, ela fica preocupada. Ela tem medo de ser descoberta. Você pode ver, ele não consegue encarar ela nos olhos. Assim é a mulher, a esposa. Ela não consegue olhar nos olhos do marido. Você que a pessoa peca, ela quer jogar a sujeira para debaixo, aqui, debaixo do tapete. Ela quer esconder. Ela quer jogar a sujeira debaixo do tapete. E é por isso que você vê muitas vezes pessoas escondendo o pecado há 15 anos, 20 anos. Há 20 anos que o sujeito traiu a esposa e até hoje ela não sabe. Há 20 anos
que a pessoa errou e ela está ocultando, escondendo isso. E quando você faz isso, você não tem paz. Você não tem paz. Às vezes a pessoa não entende porque o casamento está mal. Às vezes a pessoa não entende porque que a vida dela está travada. Às vezes a pessoa não entende porque está tudo mal. Por quê? Porque tem coisa condenada. Porque tem coisas escondidas. Porque tem pecados não confessados. Porque falta arrependimento. Você vê que eles se esconderam. Eles fugiram. A reação deles foi de fuga. Eles fugiram. E não adianta a gente fugir. Porque enquanto não houver arrependimento, não há perdão. Enquanto não houver perdão, não há cura. Não há. Aí diz mais, diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, se Deus virasse para a serpente e dissesse: por que você fez isso? Era capaz da serpente olhar assim, ver um mosquito e falar assim: foi ele. Quer dizer, um jogando a culpa no outro. Tudo que Deus queria era que eles reconhecessem o erro. Eu digo para você sem sombra de dúvidas, que talvez se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem confessado, se eles tivessem não se escondido, se eles dessem a cara para bater, se eles assumissem a culpa, se eles dissessem: Senhor, nós desobedecemos, nós pecamos, nós tocamos, nós falhamos, talvez Deus teria dado a eles uma chance, eles não teriam sido expulsos. Mas você vê que é da natureza, né? Do ser humano. Olha que natureza. Foi fulano. Quantas pessoas assim? O sujeito trai a mulher e fala: não, é porque a gente já não estava dormindo junto há muito tempo. A mulher trai o marido: não, porque ele estava muito grosso comigo, ele estava me tratando mal. Não, porque ele não estava me dando atenção. Quer dizer, a pessoa, ela sempre quer dar uma desculpa. A carne é fraca. Ela quer inventar uma desculpa. Ela não assume a responsabilidade. Ela não reconhece o erro. Ela não reconhece o próprio pecado. Ela quer encontrar alguém para responsabilizar pelos erros dela. Quer dizer, se não houver arrependimento, não há salvação. Tem que haver arrependimento. Pelo amor de Deus, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Se não houver perdão, não há transformação, não há cura, não há mudança. Nós precisamos olhar para a nossa vida e avaliar e ver como nós estamos. Pelo amor de Deus, olha para a tua vida, olha para você. Sei que às vezes a pessoa, ela está mal espiritualmente, ela está morta espiritualmente. O fogo do altar já se apagou dentro dela, ela está fria. Mal consegue orar, mal consegue ficar de pé, mal consegue se levantar, de tão distante, tão fraca que ela está de Deus, tão distante que ela está de Deus. E a pessoa às vezes, ela está aqui e a cabeça, a mente dela está preocupada com outra coisa. Você vê, tem gente orando pelos outros, mas ela está mal. Tem gente focada no filho, mas ela não está bem. Tem gente focada no marido, mas ela não está salva. Quer dizer, a pessoa, ela está aqui, e o diabo, ele sabe trabalhar. Você vê, as pessoas hoje não oram mais para receber o Espírito Santo. Elas não oram mais para Deus usar elas.
Elas não oram mais para Deus dar unção para elas. Elas não oram mais para Deus consagrar elas. Elas não oram mais para Deus santificar elas. Elas não se humilham mais diante de Deus, não choram pelos seus pecados, não rasgam mais a alma diante de Deus. As pessoas estão só preocupadas em receber milagre, bênção, vitória. É meu problema, é minha dor. E o diabo vem usando essa estratégia. Você já percebeu que quanto mais você ora para resolver problema, mais problema lhe aparece? Sabe que você não percebeu isso não? Que quanto mais você ora para resolver problema, mais problema aparece. Mas sabe por quê? Porque é dessa maneira que o diabo rouba o foco da tua oração. Você quer ver só? É só você parar para analisar. Qual foi a última oração que você fez? O que você pediu? Ah, pastor, pedi pelo meu filho. Ah, pastor, pedi pela minha saúde. Ah, pastor, pedi para Deus abrir as portas para mim. Ah, pastor, pedi para Deus prosperar meu negócio. Ah, pastor, pedi. Qual foi a última oração que você fez? Você pediu perdão pelos seus pecados? Qual foi a última oração que você fez? Que você falou para Deus, ó Deus, me santifica. Qual foi a última oração que você fez? Que você falou, ó Deus, tem misericórdia, salva a minha alma, perdoa os meus pecados, não deixa eu ir para o inferno. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Qual foi a última oração que você fez? Às vezes você está com tanto problema, o diabo está trazendo tanto problema para a tua vida, que ele roubou o foco da tua oração. Você não ora mais por comunhão, você só ora só para resolver problema. Começa a orar para ter comunhão com Deus, e os teus problemas vão desaparecer. E se não desaparecer, você continua orando para ter comunhão com Deus. Amém? Porque Deus nos chamou para nos salvar, para nos separar, para nos santificar. Palavra santo, etimologicamente, significa separados. Deus nos chamou para nos separar para Ele. Não é nos separar das pessoas, no sentido de segregar, não. Mas no sentido de nos santificar para Ele, de nos tornar povo dEle, povo santo, povo de propriedade exclusiva dEle. Deus chamou você para viver fora do pecado, para ter uma vida com Ele, uma vida de comunhão, uma vida de santidade com Ele. As bênçãos são consequências da tua obediência. Elas virão. Cedo ou tarde, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não precisa você correr atrás delas, elas virão até você. Mas enquanto você ficar orando, ah Deus, eu estou com esse problema, ó Deus, olha a minha situação, ó Deus, olha meu filho, ó Deus, olha meu marido, ó Deus, a minha empresa, ó Deus, a minha saúde, ó Deus, o meu negócio, o diabo vai aplaudir de pé. Cuidado, se arrependa, amém? Olha para dentro de você, peça perdão pelos seus pecados, não brinca não. Eu estou aqui há praticamente um ano, fiz um ano agora em agosto. Sabe quantas pessoas já morreram? Você tem noção? Várias pessoas morreram. Por incrível que pareça. Está vendo essas cadeiras vazias aí? Ó, essa cadeira vazia aí, que está do seu lado. Está vendo essa cadeira aí? Essa cadeira aí tinha uma pessoa sentada aí. Mês passado. Essa pessoa não está mais sentada aí. Sabe por que ela não está mais sentada aí? Porque ela morreu. Você está aí do lado do teu marido, não está do lado do teu marido aí? Teu marido está aí do teu lado? Tá bom. Semana que vem, você pode chegar aqui, essa cadeira aí está vazia. Teu marido não está mais sentado do teu lado. Ah, pastor, que isso? Não adianta amarrar não. Nessa hora a pessoa fala, está amarrado, cruz credo, Deus me livre, pastor. Essa palavra está amarrado coisa nenhuma. Que a gente pode morrer a qualquer momento, você pode infartar, você pode ter um mal súbito, teu marido está sentado aí, amanhã ele pode não estar mais. Amanhã eu posso estar lá velando o seu marido. E a pergunta é, se morrer, vai para onde? Sem arrependimento. Vai para onde? Tem uma oração que Deus não ouve. Sabe qual oração que Deus não ouve?
é a oração do tarde demais. Sabe qual que é a oração do tarde demais? É aquela oração que você faz depois que você já morreu, depois que você já está no inferno. É aquela oração que o rico fez a pessoa errada e no lugar errado, porque ele ora a Abraão e no inferno, dizendo: Pai Abraão, diga a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. Essa oração é a oração do tarde demais. Não tinha mais salvação para ele. Ele fala: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, deixa eu ir lá avisar eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse: não tem como, porque há um grande abismo entre nós, de maneira que os que estão lá não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para lá. Eles têm os profetas, que eles creiam nos profetas. Quer dizer, morreu, já era. Morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. E eu estou falando isso aqui com amor. Eu estou falando isso aqui com compaixão, com misericórdia da tua alma. Não é julgando, não. Não é com um tom de arrogância, de acusação, não. É para que você acorde. Pessoal, cuidado com palavras macias. Tem muito pregador atrás do púlpito, pregador morto, pregando palavras mortas para um bando de gente morta. Cuidado. Cuidado com palavras que agradam você. Cuidado com palavras que automassageia o seu ego. Palavras que você quer ouvir, mas que não vão te levar à salvação. Deus está dizendo, Deus está chamando, Ele está clamando, Ele está dizendo: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. E as pessoas estão o quê? Estão brincando. Aí Ele continua dizendo assim, versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito será mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha só, você não morria, agora você vai morrer. Você não trabalhava, agora você vai trabalhar. Agora a sua vida vai ser só canseira. Acorda, trabalha, come e dorme. Acorda, trabalha, come e dorme. Tua vida vai ser assim. Do suor do teu rosto, você vai comer do teu pão. Agora você vai ter que trabalhar. Você vai ter que suar. A terra não vai ser mais favorável o tempo todo com você. Você vai morrer. Você veio do pó, e para o pó você vai tornar. Tem consequência ou não tem o pecado? Sabe qual que é a maior delas? Separação de Deus. Não a morte literal, mas a separação de Deus. Tem gente que está separado de Deus em vida, e será separado de Deus também em morte. Se não se arrepender dos seus
pecados. Então Deus está dizendo, Deus está chamando, Deus está dizendo: arrependei-vos. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, ele diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sem perdão, ninguém será salvo. Sem arrependimento, ninguém será perdoado. E sem conversão, não haverá mudança. Ninguém se arrepende de fato, se não houver mudança. E não importa o que o pecador tenha feito, se ele se arrepender, rasgar a alma, buscar misericórdia, Deus perdoa ele, Deus apaga os pecados dele e faz dele uma nova criatura. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no seu coração.